Isaías capítulo 6, versos de 1 a 13, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com a tenaz, e tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Então ele então disse: vai e diz a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, para que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta nem seja curado. Então eu disse: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam o toco. A semente é o seu toco. Amém? Meus irmãos, essa passagem de Isaías, que é muito conhecida, ela fala sobre o seu chamado, e geralmente nós pensamos que Isaías era um profeta e que teve mais uma de suas visões, mas provavelmente não foi isso que aconteceu. Isaías tem a visão e o chamado aqui nessa situação, aqui neste episódio, que hoje está no capítulo 6 da nossa Bíblia, né? Do seu livro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías vem descrevendo qual era a situação do povo de Judá, do povo da parte sul de Israel da sua época. No capítulo 1, versículo 3, Isaías diz o seguinte: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece aquele que coloca a sela sobre ele, mas o meu povo não me conhece, não tem entendimento. Essa era a situação do povo de Deus naquela época de Isaías. Pior do que a situação de um boi e de um jumento. Deus usa, aliás, essa linguagem bem chamativa, bem dramática, para mostrar que a situação do seu povo era calamitosa. O do boi e o jumento conheciam o seu dono, mas o povo de Deus não estava mais conhecendo a Deus. E aí Deus continua dizendo, por meio do profeta Isaías, no capítulo 1, que aquele povo estava levando animais para sacrificar a Deus, animais defeituosos, animais que Deus havia proibido na lei, no Pentateuco, animais que Deus não aceitaria como sacrifício. E aí Deus continua dizendo, por meio de Isaías, que se ele não tivesse colocado a sua mão sobre aquela situação, sobre aquela ação, eles teriam se tornado como Sodoma e como Gomorra. E aí no capítulo 1 ainda, versículo 18, Deus os convida: venham, vamos pensar juntos, vinde e arrazoemos, né? Vamos pensar juntos. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu vou purificar vocês, e vocês vão se tornar mais brancos do que a neve,
hoje a gente poderia dizer mais branco do que a tapioca, do que o coco, já que a gente não tem neve aqui. E neste capítulo, Isaías narra o que aconteceu quando Uzias, um grande rei de Judá, morreu. Uzias era um bom rei, ele havia morrido, e Isaías foi ao templo. Ele foi orar, como os católicos às vezes vão à missa 2 ou 3 vezes por ano, ou muitas vezes como nós vemos a igreja semana após semana, mas ele não tinha compromisso com Deus. Ele fazia parte deste povo que estava numa situação pior do que um boi e um jumento. Ele diz isso no capítulo 6, ele confessa seu pecado. Então, o que nós acabamos de ler não foi mais uma das visões de Isaías, foi a primeira, e também o seu chamado. Quando ele escreve o seu livro, então, ele vai narrando, capítulo 1 ao verso 6, a situação em que ele estava, a situação em que o povo estava, na qual ele também se incluía. E nessa passagem eu quero ver com vocês 9 características sobre Deus. E eu quero pensar com vocês hoje sobre quem é Deus. Quem é Deus? Em primeiro lugar, essa passagem nos mostra que Deus é o Senhor. No versículo 1 diz exatamente isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus é o Senhor. Isaías estava preocupado porque o rei havia morrido e ele certamente tinha pensado: e agora? O que será da nossa nação? O nosso país, que já é pequeno, está dividido. Desde que Salomão tinha morrido, o país foi dividido em 2. Israel todinho é do tamanho de Sergipe. Aliás, é um pouquinho menor ainda do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. E na época de Isaías, Israel estava dividido em 2 partes. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, ou 2 tribos e meia, da qual Isaías fazia parte. Então aquele país que já estava fragmentado, perdeu agora o seu líder. Isaías foi para o templo, foi orar, foi pedir a Deus graça, misericórdia, e ele encontrou-se lá com o Senhor. Quem guia a história do povo de Deus, quem conduz o povo de Deus é o Senhor, não são os reis humanos. Deus tem levantado líderes em todos os tempos para conduzir o seu povo. No Antigo Testamento, Deus levantou profetas, juízes e reis. No Novo Testamento, por meio do ministério de Jesus, foram levantados apóstolos e pastores para liderar a igreja. Mas Deus é o verdadeiro Senhor, não somente do seu povo, como também de toda a história. Ele viu o Senhor, Deus é o Senhor. Em segundo lugar, quem é Deus? Deus é o Rei do Universo. Versículo 1 também diz isso. Isaías diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. A roupa de Deus, digamos assim, estava enchendo todo o templo lá em Jerusalém, onde Isaías estava orando. Deus é o Senhor, Ele é o Rei de todo o universo. É comum agora, hoje em dia, o pessoal dizer que o universo vai conspirar ao nosso favor, né? Você conhece alguém que fala assim? Quando a gente age bem, quando a gente age de acordo, quando a gente faz a nossa parte, o pessoal do mundo está dizendo isso atualmente. O universo vai conspirar para te ajudar. Meu Deus do céu. As pessoas acreditam no horóscopo, nas estrelas, né? No universo, nem sabem definir o universo, mas não acreditam no Deus Todo-Poderoso, que é o Criador do universo e é o Rei do universo, e é um Deus pessoal. Deus é o Rei do universo, mas Ele é também pessoal. Deus fala com o profeta e o profeta entende. Deus fala com o seu povo e o seu povo entende. Há muitas pessoas dizendo que não acreditam em Deus, que Jesus Cristo nunca ressuscitou. E é interessante que uma vez um crente chegou para um ateu e o ateu disse para ele: Deus não existe. Jesus, que vocês dizem que ressuscitou, realmente existiu, mas Ele nunca ressuscitou. E o crente disse assim: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Eu acabei de falar com Ele antes de sair de casa. O nosso Deus, além de ser o Rei do Universo, é um Deus pessoal. Ele se relaciona com cada um de nós.
Ele não está distante, apesar de ser o Rei do Universo, o Criador de tudo. Sim, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Nada foge do seu controle. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele sabe de absolutamente tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, tudo o que acontecerá. Mas mesmo assim, Ele se relaciona pessoalmente com aqueles que o buscam. Se você não conhece a Deus pessoalmente, se você nunca ouviu a voz de Deus, entregue a sua vida a Ele. Passe a ter um relacionamento com Ele. Em terceiro lugar, entendemos dessa passagem que Deus é santo. Vemos isso nos versículos 2 e 3. Acompanhe comigo. Versículos 2 e 3 diz assim: acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nosso Deus é santo. Serafins são um tipo de anjo que só aparece aqui na Bíblia. A única passagem bíblica em que aparecem serafins é essa. São um ser angelical que tem 6 asas, como o texto diz. 2 nos pés, 2 eles cobrem o rosto assim, provavelmente para não olhar diretamente para a glória de Deus, e com 2 eles voam. A Bíblia não diz onde é que ficam essas asas que eles voam, são nas costas, se são nos ombros, não é? Se é na cabeça, não diz, mas eles têm 6 asas. E os serafins são anjos responsáveis da adoração a Deus, para clamar pela santidade de Deus. E é isso que eles clamam o tempo inteiro, ao redor do trono de Deus. Enquanto Deus está sentado no seu trono, os serafins voam clamando. Significa que eles voam gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles não param de cantar isso. Eles não cansam, eles não param de cantar isso. Eles cantam a santidade de Deus. Em quarto lugar, quem é Deus? O texto bíblico diz que Deus enche toda a terra com a sua glória. O versículo 3 diz exatamente isso. Na segunda parte diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. A palavra glória pode ser interpretada de diversas formas na Bíblia. Glória pode significar peso, glória pode significar luz, presença. Glória também pode significar fama. Mas glória também pode ser a soma de todas as qualidades de Deus, de todos os atributos de Deus, tá? E é a isso que os serafins estão clamando, fazendo alusão. Eles dizem que toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra revela que Deus existe e que Ele é o Criador. Moisés descreveu a criação sendo toda ela uma obra-prima de Deus. Em apenas 1,5 capítulo, mais ou menos, Moisés fala sobre a criação, no livro de Gênesis. No livro de Jó, o próprio Deus vai falando para Jó com uma série de dezenas de perguntas retóricas, aquelas perguntas que não têm resposta, perguntando a Jó onde ele estava quando Deus criava todas as coisas. E aí Deus nos dá maiores detalhes sobre como foi que Ele criou todas as coisas. Jó, onde é que você estava enquanto eu fazia isso? Enquanto eu colocava os alicerces do universo? Onde é que você estava enquanto os anjos cantavam de júbilo? No capítulo 38 nós lemos isso. E aqui nós lemos que toda a terra está cheia da glória de Deus. Aí no Salmo 19, no verso 1, diz assim, que Deus criou todas as coisas e que a terra anuncia que Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o que diz o Salmo 19. Ou seja, toda a criação tem uma mensagem a dizer: Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas. E é interessante, irmãos, que todas as partes do mundo são bonitas. A gente vai aqui na praia, João Pessoa, todas elas são belas. Aonde neva é bonita, a neve é bonita, aquelas árvores, aqueles pinheiros altos,
É bonito. A gente sobe um pouquinho aqui, vai para o Rio Grande do Norte, vê aquelas dunas maravilhosas, é bonito. A gente vai um pouco mais para dentro do nosso país, vai para o sertão, é bonito, o sertão é bonito, o pôr do sol sertanejo é maravilhoso. O centro-oeste a gente vê o Pantanal, Brasília, aquele pôr do sol maravilhoso também. Na floresta amazônica, uma beleza extraordinária. E em todas as partes do mundo, nós vemos a beleza de Deus presente na criação. A gente olha para os animais, como eles são inteligentes, como Deus criou ele com instinto para obedecer aquelas ordens, e cada um faz exatamente o que Deus determinou, segundo a sua espécie. Toda a criação revela que Deus é o Criador, por isso toda a terra está cheia da glória de Deus. Um Deus grande, poderoso, Criador como esse, é digno da nossa confiança. Nele a gente pode confiar, como diz o velho hino. Em quinto lugar, nós vemos nesse texto que Deus é trino. Eu quero ler de novo o versículo 3, em que os serafins clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, revelam que Deus não é apenas um ser. Deus existe, conforme define o teólogo Wayne Grudem, Deus existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Esta é a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. A palavra Trindade foi criada por um advogado no 3º século da era cristã, um homem chamado Tertuliano. Ele criou mais de 500 palavras teológicas que nós usamos ainda hoje, e uma delas é a palavra Trindade. A palavra Trindade só pode ser utilizada em relação a Deus. Às vezes, quando estamos estudando sobre o final dos tempos, sobre o Apocalipse, escatologia, alguns se referem à trindade satânica, ao falso profeta, a besta e o anticristo, mas na verdade é a tríade satânica. A palavra trindade significa os três que são um e são santos, tá? Então ela só pode ser utilizada em relação a Deus. Nesse texto que nós lemos, os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isto era uma maneira de, na língua em que o Antigo Testamento foi escrito, enfatizar algo. Mas é interessante que eles não dizem 2 vezes, nem 4 vezes, nem 5, mas 3. E aí no versículo 8, nós lemos que há um diálogo entre a Trindade. No versículo 8 diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E aí ele também pergunta: Quem irá por nós? Ora, no mesmo contexto, nós sabemos que os serafins estão clamando 3 vezes pela santidade de Deus. E aí o Senhor diz: A quem enviarei, no singular. Depois ele diz: Quem irá por nós, no plural. Esse plural não é apenas de 2 pessoas, mas das 3 pessoas da Trindade. Deus Pai é Deus, Jesus Cristo, Filho, é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que a Bíblia revela, esse é o único e verdadeiro Deus. Há seitas na nossa época que ensinam isso de maneira totalmente equivocada, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles dizem que apenas Deus, o Pai, é que é Deus, e Jesus Cristo é um deusinho menor. Irmãos, se Jesus Cristo não fosse Deus, ele seria o maior enganador de todos os tempos, porque ele aceitou ser adorado como Deus, ele recebeu a adoração, ele ensinou que as pessoas deveriam adorá-lo também. Então ele teria ensinado idolatria em Israel, e ele não seria um profeta de Deus, nem profeta, ele seria um falso profeta. Mas glória a Deus, porque Jesus Cristo também é Deus. Nós também podemos dirigir nossas orações a Jesus, a Deus Filho. Há na Bíblia orações dirigidas a ele, pelo menos 3. Estevão, quando estava sendo apedrejado,
ergueu os olhos para o céu e disse: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morreu, ele orou a Deus Filho e morreu. Em 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz que todo aquele que não ama o Senhor seja anátema. E ele diz: Maranata, ou seja, vem, Senhor Jesus. É uma oração dirigida a Deus Filho. E no penúltimo versículo de Apocalipse, o apóstolo João também faz uma oração a Deus Filho. Ele também diz a mesma expressão que Paulo utilizou: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós podemos também orar ao Deus Filho, porque Ele também é Deus. Em sexto lugar, nós vemos nesse texto que Deus é o Senhor dos exércitos. O versículo 5 diz isso, veja comigo. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se você olhar bem, no texto da sua Bíblia, no versículo 1 e no versículo 8, a palavra Senhor aparece apenas com S maiúsculo e as outras letras minúsculas. Mas no versículo 5, que nós acabamos de ler, quando fala Senhor dos exércitos, todas as letras da palavra Senhor estão maiúsculas, estão em caixa alta. É porque essa é a tradução do nome primário de Deus, do nome pessoal de Deus. Vocês lembram que eu preguei da outra vez aqui sobre o chamado de Moisés? Quando Deus se apresentou para Moisés, Deus falou para ele, refutando uma das suas desculpas: vai e diz que o eu sou te enviou. É a mesma expressão que aparece aqui no versículo 5. Ele é o Iavé dos exércitos. A gente não sabe exatamente qual é a pronúncia correta dessa palavra, porque os judeus pararam de pronunciar. Então alguns acham que seria Iavé, outros acham que pode ser Javé, outros ainda acham que poderia ser Ieoa. Na verdade, o único nome que não pode ser é Jeová. Acreditam? Em hebraico, a língua em que esse livro foi escrito originalmente, não existe o som de J. Não existe. Então, no século XVI, um grupo de estudiosos juntou as palavras, as vogais de outra palavra, da primeira palavra, que é Senhor, a palavra Adonai, e pegou as vogais para essas 4 consoantes aqui, Y, H, W, H, para poder ler com essas vogais a palavra Ieoa ou Jeová. Mas o fonema, o som J, não aparece no hebraico. Deus é o Deus pessoal. Esse é o seu nome verdadeiro, que nós não sabemos qual a pronúncia, mas não tem problema de dizer Iavé ou Iave, que nas nossas Bíblias está traduzido como Senhor, todo em caixa alta. Ele é o Senhor dos exércitos. Geralmente, quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos, está se referindo aos exércitos celestiais. É o caso. O nosso Deus é o Deus que manda em todos os anjos, não apenas nos anjos bons, mas nos anjos maus também. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Com isso, ele queria dizer que até o diabo tem que se submeter às suas ordens. Às vezes, irmãos, às vezes inconscientemente, a gente pensa que a batalha espiritual que acontece pela conversão de alguém, por exemplo, é como uma queda de braço. Ora Deus está vencendo, ora o diabo está vencendo, botando o braço de Deus quase abaixo. Isso não acontece, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. O diabo foi falar com Deus e Deus deu uma ordem para o diabo, para ele tocar na vida de Jó. É assim que acontece. O diabo não faz o que quer. Ele tem de pedir a autorização para Deus ou obedecer às suas ordens. Deus é o Senhor dos exércitos, de todos os anjos e de todos os demônios. No inferno,
Não tem um trono para Satanás onde ele está reinando. Isso é teologia medieval. Isso é filme do Alto da Compadecida. A Bíblia ensina que o nosso Deus é soberano. Ele é o único soberano sobre todas as coisas. Em sétimo lugar, Deus é aquele que retira a culpa e perdoa pecados. Veja comigo os versículos 6 e 7. Diz assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com a tenaz. E tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. É claro que isso aqui aconteceu numa visão, irmãos. O anjo não pegou literalmente uma brasa, né, com uma tenaz, tipo assim, um espeto de churrasco, e botou na boca do profeta, porque ia queimar a boca do homem lá, ia desfigurar. Isso foi na visão. Isaías viu o anjo fazendo isso. E é interessante que o finalzinho do versículo 7, Deus diz: a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Essas duas palavras nessa passagem significam praticamente a mesma coisa. É um paralelismo de ideias. Mas Deus é aquele que remove a culpa e aquele que perdoa pecados. Os homens continuam tentando se salvar. Os homens acham ainda que conseguem ser bons a ponto de alcançar a salvação. E aí vem o espiritismo, que é completamente contraditório. Ora, digamos que eu acreditasse na doutrina da reencarnação. Então eu estaria aqui nesse mundo, sofrendo as doenças que eu sofro, os problemas que eu passo, tudo de ruim que acontece, por pecados que eu cometi numa vida passada. Essa é a ideia. Então eu teria que estar aqui e pagar pelos meus pecados de vidas passadas, para evoluir, melhorar, e até não precisar reencarnar mais. Mas eu também preciso ajudar as outras pessoas, ser bom com as outras pessoas. E digamos que pastor André, viesse me ajudar. Digamos que eu estivesse passando fome e ele viesse me dar uma feira. Ora, na verdade, ele não estaria me ajudando, ele estaria me atrapalhando. Porque se eu preciso pagar pelos meus pecados nesta vida, para não reencarnar na outra, parar com esse sofrimento, então eu tenho que pagar pelos meus pecados, eu tenho que sofrer, e não deixar de sofrer com a ajuda dos outros seres humanos. Veja como é contraditório. Não faz o menor sentido. Além do mais, as pessoas que acham que podem salvar a si mesmas, fazendo bem, continuam com a culpa na cabeça. As pessoas que se confessam perante um sacerdote e que fazem orações diante de uma imagem, continuam com a culpa na cabeça. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão. Ia para as aulas de catecismo só para jogar bola no intervalo. Mas eu ia, minha mãe me obrigava. E chegou o dia, todo de branco, cheio de pecado. Fiz lá a celebração, foi uma celebração bonita, uma cerimônia bonita, meus pais foram, meu irmão era um bebê na época, e antes daquela celebração, alguns dias antes, tinha havido a confissão. A garotada toda agorizada, pessoal da minha idade, um pouco mais até, tem alguns, diante de vários padres. E nós não fomos para o confessionário, para não intimidar, éramos crianças. Eu lembro, tinha várias cadeiras como essa de plástico assim, espalhadas pela igreja, ali em Cruz das Armas, e a gente sentava. Eu lembro que era um padre jovem, assim, com 30 e poucos anos, e ele foi muito gentil, ele disse: pode falar, meu filho. E eu falei alguns pecados que eu tinha planejado dizer, isso aqui eu tenho coragem de dizer, isso aqui eu não vou dizer para ninguém, isso aqui não, eu nem conheço esse homem, e fiz o que todo mundo eu acho que faz. E aí ele só me ouviu, não me deu nenhum conselho, eu saí, acabou, pode ir. E eu fui, falei com a minha catequista na época, a professora. Eu disse: e agora, o que é que eu faço? E ela disse, ela disse assim: ele mandou você fazer o quê? Ele não falou nada, ele disse que tinha acabado.
E agora, o que é que eu faço? Só olha, vá ali nas imagens e reze tantos Pai Nossos, tantas Ave Maria, eu não lembro quantas foram que ela falou, né? Isso aí faz 22 anos. E é assim. E eu cheguei, eu lembro desse dia, eu lembro dessa cena, eu cheguei dentro daquelas imagens, eu não acreditava nas imagens, eu nunca acreditei. E eu pensei, fiquei olhando lá, e eu disse, eu não vou fazer isso. E eu dei um tempo lá, para enganar a catequista, e fui para casa, com a minha culpa e com os meus pecados. Há pessoas que dizem que quando nós morrermos, tudo vai acabar, tudo se resume a essa vida. Tá bom, é mesmo? E o que é que você faz para aliviar a culpa? Essa é a grande pergunta. Tem gente que diz até que não tem pecado. Eu já conversei evangelizando com muitas pessoas e a pessoa disse, não, eu não tenho pecado. E aí a gente tentou conversar, eu disse, culpa, você sente culpa? E esse é o calcanhar de Aquiles da humanidade. Todos nós sentimos culpa, a não ser um psicopata. Mas isso não é assunto para o nosso sermão. Irmãos, Deus é aquele que remove a culpa e que perdoa pecados. Às vezes o pecado foi perdoado, mas a culpa permanece na nossa cabeça, porque a gente acha que tem que ficar remoendo aquilo. Quando João escreveu a primeira carta, ele diz no capítulo 3, versículo 20, se o nosso coração nos condena, ele é maior do que nosso coração, e ele nos perdoa de todas as coisas. Se você acha que ainda tem pecado, mesmo tendo confessado e recebido o perdão de Jesus, e a culpa continua na sua cabeça, leia 1 João 3,20. Se o nosso coração nos condena, ele é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas e ele removerá a nossa culpa. Há pessoas na igreja que eram assassinos, eram assaltantes, eram homossexuais, que eram abortistas, e quando chegam na igreja cristã, durante muitos anos ainda sentem culpa disso. Eu tive um aluno que foi traficante de drogas e que se converteu na cadeia. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e aí quando ele entrou na cela, assim que ele botou o pé na cela, para cumprir a pena dele, o líder da cela era um crente, claro, que tinha se convertido lá, obviamente. Chamou ele e disse assim, botaram ele numa cela mais tranquila, digamos assim. Vem cá. E ele, sem saber quem era ninguém, o camarada disse, sente aí. E ele sentou. E o camarada profetizou para ele, disse, foi o Senhor quem te trouxe para cá, para trabalhar na sua vida. Naquela hora, ele voltou-se para Cristo. Ele passou a ler a Bíblia e a cultuar com os irmãos ali, e ele chegou a pastorear na igreja. Hoje ele é um missionário. Em 8º lugar, Deus é aquele que envia profetas. Veja comigo, irmãos, os versículos 8 e 9, que diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse, olha, Isaías se atreveu, hein? Aqui estou eu, envia-me. Ele então disse, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis. E aí segue, Deus é aquele que envia profetas. Em Provérbios diz que não havendo profecia, o povo perece. Profecia ali deve ser entendida como ensinamento, doutrina. A profecia, a maior parte da profecia no Antigo Testamento não é previsão de futuro. Existe previsão de futuro também no Antigo Testamento, mas a grande parte da profecia bíblica no Antigo Testamento é doutrina, é pregação, digamos assim. Os profetas tentavam trazer a mensagem da lei do Pentateuco para a sua época, mais ou menos como eu estou tentando fazer aqui hoje e como os pastores fazem atualmente. Então, não havendo ensinamento bíblico, o povo perece, mas Deus sempre foi misericordioso e sempre enviou profetas. Neste caso, ele enviou Isaías a um povo que estava tão longe de Deus que sua situação era pior do que a de um boi e de um jumento em relação ao conhecimento do seu dono.
Deus também envia profetas em ocasiões específicas para falar, nos ajudando naquelas decisões mais difíceis que devemos tomar. Deus também envia anjos em sonhos ou materializados. Eu conheço pessoas que viram anjos, que relataram isso. Eu estou escrevendo a respeito. Pessoas que viram, uma conhecida minha, irmã em Cristo, ela vivia num lar completamente desestruturado. O pai alcoólatra, bebia todo fim de semana, chegava em casa quebrando tudo, batendo em todo mundo, e ela ainda adolescente decidiu se matar. Ela foi então para um lugar muito alto, um viaduto, sentou ali perto, levou um caderninho, estava escrevendo a sua carta de despedida. O homem chegou perto dela e disse: não faça isso. Ela encostou o caderno assim, disse: que coisa feia o senhor lendo aqui minhas coisas, eu nem lhe conheço. E aquele camarada começou a conversar com ela e foi ganhando a confiança dela, sentou-se no chão ao lado dela e ela desistiu de se matar. E ele falou: você mora onde? Ela falou: moro no Cristo, no bairro do Cristo, em uma pessoa. Ele disse: ah, que bom, tem uma igreja lá. E ele ensinou para ela onde ficava a igreja. Onde é que você mora exatamente? Ela falou: se é pertinho da sua casa, procure lá, vá lá na igreja. E ela foi. Quando ela chegou lá, a escola bíblica estava terminando, e aí uma moça saiu, viu que ela não era da congregação, né? E se apresentou: posso ajudar? Ele disse: não, é que eu conheci um senhor dessa igreja. Ele disse que era dessa igreja. Sim, ele disse que era de lá, tá? E ele disse para eu vir aqui. A gente teve uma conversa essa semana, ele disse para eu vir aqui. E ela disse: como é o nome dele? Aí ela falou o nome dele, ou não lembrava, nem eu lembro da história, esse detalhe. E ela começou a dizer: ele é assim, assado, começou a descrevê-lo fisicamente. E a moça disse: só um minuto. A irmã foi lá dentro, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, tem uma foto lá, e disse: é esse aqui? Ele mesmo, ele está aí? Ele disse: esse homem é o meu pai, ele era o pastor dessa igreja e ele morreu tem 2 anos. Quem apareceu para aquela menina? Um anjo. Hebreus capítulo 13 diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Provavelmente é o caso de Ló, em Gênesis. E eu conheço muitos outros relatos semelhantes a este. Deus envia profetas, Deus envia anjos, Deus envia sua palavra sempre que a gente precisa para o cumprimento do seu propósito. Em nono e último lugar, quem é Deus? Deus é aquele que julga os idólatras. O versículo 9 e 10, lê comigo, diz assim, a parte B diz assim, aliás, o versículo 9 inteiro diz assim: então ele disse: vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. E aí o profeta pergunta: até quando vai ser isso? E aí Deus diz: até que as cidades sejam desoladas. Deus está falando aqui do cativeiro babilônico, provavelmente, em que o povo de Judá foi levado para a Babilônia, e aí é o período descrito no livro de Daniel, entre outros profetas, onde o povo de Judá passou 70 anos na Babilônia. Mas por que Deus envia o profeta e diz logo para ele: olha, Isaías, você vai pregar, mas esse povo não vai acreditar? Muitos irmãos pensam que isto foi porque Deus determinou que assim seria, que o povo teria o seu coração endurecido por Deus, porque Deus não queria salvar aquele povo. Não é isso que o texto está dizendo. Esse texto está mostrando as consequências de uma vida de idolatria, de uma vida sem Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías descreveu a situação do povo da sua época. E estava acontecendo com aquele povo o que foi escrito, por exemplo, entre tantas passagens, no Salmo 115. O Salmo 115, que a gente se lembra muito bem, diz que os deuses pagãos, as imagens de escultura, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem,
tem garganta, mas tem boca, mas tem garganta, mas som algum sai da garganta, não é isso? Tem pés, mas não andam. Tem mãos e não apalpam. E aí o Salmo 115, versículo 8, diz o seguinte: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que o adoram. Isso não é literal. Há pessoas que fazem imagens de escultura, mas continuam enxergando, ouvindo, continuam sentindo o cheiro, continuam andando e trabalhando. Isso é uma metáfora. Aqueles que adoram os deuses pagãos, os deuses mortos, aqueles que não adoram o Deus verdadeiro, se tornam espiritualmente mortos. Os incrédulos têm ouvidos, mas não ouvem a voz de Deus, como nós ouvimos. Os incrédulos têm olhos, mas não enxergam o agir divino. Os incrédulos têm boca e às vezes cantam muito bem, mas não louvam ao Deus de toda a criação. Os incrédulos muitas vezes têm mais saúde do que os crentes. Esse foi o dilema de Asaf, no Salmo 73. Mas eles não vêm para a igreja adorar a Deus. Essa era a situação do povo de Isaías, da época de Isaías. Aquele povo não ia ouvir a voz de Deus, porque a sua idolatria havia cegado, ensurdecido e aleijado eles espiritualmente. E eles só iam se voltar para Deus quando estivessem no cativeiro. Foi justamente o que aconteceu, conforme o Senhor predisse. Mas nós, que adoramos a Deus, nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Isso é uma premissa bíblica. Nós nos tornamos, as pessoas se tornam cada vez mais parecidas com aqueles a quem adoram. Aqueles que adoram ídolos se tornam semelhantes a eles, inúteis perante Deus. Aqueles que adoram a Deus se tornam semelhantes a Deus, cada vez mais misericordiosos, cada vez mais amorosos ao que devemos ser, cada vez mais compassivos, cada vez mais parecidos com Deus de toda a criação. E aí Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí diz que Jesus se entregou por amor, e nós também devemos nos entregar. Em 1 João 3,16, nós lembramos bem o que diz João 3,16, não é isso? Mas em 1 João 3,16, diz que devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. E também, por último, em 1 João capítulo 3, versículo 4, João escreve o seguinte: que nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando Jesus Cristo voltar, seremos semelhantes a Ele. Amém. Nós estamos sendo transformados cada dia mais parecidos com Jesus. E quando nós nos encontrarmos com o Senhor, seremos transformados completamente. Deus é o Deus que julga os idólatras, mas que aperfeiçoa os santos. Para concluir, irmãos, nós vemos que Deus é o Senhor, que Ele é o Rei do Universo, que Ele é santo, que Ele enche toda a terra com a sua glória, que Ele é trino, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele remove a culpa e perdoa pecados, que Ele envia profetas, que Ele julga os idólatras e que Ele aperfeiçoa os santos. Diante disso, nós devemos tomar atitudes de adoração a Deus. Ele é o único que merece ser adorado. E nós devemos buscar imitar o seu caráter, os seus atributos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque conforme o próprio Isaías diz, nós devemos dizer também: ai de nós que somos pecadores. Vamos orar, irmãos. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua santa palavra, que nos revela um pouco a cada dia quem é o Senhor. Como nós podemos te adorar, como nós devemos nos prostrar diante de ti, Senhor. Isaías pensou que ia morrer quando te viu, Senhor, o Senhor sentado no seu trono, reinando sobre toda a criação. Tem misericórdia de nós, que muitas vezes faltamos com reverência à tua presença, que muitas vezes não entendemos que somos míseros pecadores diante de ti, Pai. Remove de nós, Senhor, esse pecado. Pai, se há no nosso meio alguém sentindo culpa pelos pecados cometidos no passado,
Remove a culpa também, Senhor, e nos faz progredir para ser cada dia mais parecidos contigo e com nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.